E se eu te dissesse que um monge, discípulo direto de Buda, foi convidado para viver na casa de uma prostituta e aceitou? E se eu te dissesse que isso não só foi permitido por Buda, como foi incentivado? Essa história pode soar absurda aos ouvidos modernos, e para muitos na época também foi. Mas ela revela uma lição profunda, que atravessa séculos e ainda hoje confronta nossos preconceitos, nossos julgamentos e o verdadeiro significado da busca espiritual. O que significa estar no caminho da verdade? E até onde você estaria disposto a ir por ela? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas da tradição budista, uma história sobre presença, transformação e o poder silencioso da verdadeira espiritualidade. Durante séculos, mestres espirituais caminharam pelo mundo, sem posses, sem riquezas, sem templos luxuosos ou palcos iluminados. Caminhavam apenas com a verdade no coração e a compaixão nos olhos. Um desses mestres foi Gautama, o Buda, um homem que dedicou sua vida a despertar a consciência humana, não com dogmas, mas com presença. Em sua jornada, ele andava com seus discípulos viajando de vilarejo em vilarejo. Havia uma regra entre eles: os monges não deveriam permanecer por mais de 2 dias em um mesmo local. A ideia era simples: não criar apego, não causar peso a ninguém. Onde quer que estivessem, deveriam viver com leveza, como o vento. Um dia aqui, outro ali, sempre em movimento, como a própria vida. Mas havia uma exceção. Durante a estação das monções, quando as chuvas tornavam os caminhos traiçoeiros e as florestas intransitáveis, Gautama permitia que os monges permanecessem em um único lugar por até 2 meses e meio. Era uma questão de prudência e sobrevivência. Nessa época, os discípulos se abrigavam em diferentes casas nas cidades, dependendo da generosidade dos moradores locais. Foi nesse contexto que Ananda, irmão mais velho de Gautama e um dos seus mais próximos discípulos, saiu em busca de abrigo. Caminhava pelas ruas de uma cidade grande, pedindo esmolas com serenidade. Era um homem jovem, alto, sereno, de presença marcante. E foi então que algo inusitado aconteceu. Uma cortesã, mulher conhecida por sua beleza e reputação, ao vê-lo, ficou impressionada. Ela ofereceu comida, como era de costume, mas também fez um convite inesperado. Tenho ouvido que monges estão procurando abrigo em várias casas. Por que não vem ficar na minha? Ananda, com humildade, respondeu que precisaria consultar seu mestre. A mulher, com um sorriso provocativo, respondeu: Ah, você precisa da permissão do seu guru? Pois vá perguntar. Vamos ver o que ele diz. Ananda voltou até Gautama. Sentou-se aos seus pés, como fazia todos os dias. Contou sobre o convite e perguntou com naturalidade: Essa senhora me convidou para ficar em sua casa durante as monções. Posso aceitar? O que se seguiu foi algo que chocou a muitos, mas revelou a essência da sabedoria de Gautama. Ele respondeu: Se ela o convidou com tanto carinho e sinceridade, então sim, você deve ir e ficar lá. A notícia se espalhou. Um monge, hóspede de uma prostituta? As pessoas ficaram escandalizadas. Murmuravam que era o fim da linhagem espiritual, que os ensinamentos do Buda haviam se corrompido. Gritos, revolta, indignação. Mas o Buda permaneceu sereno. Olhou para todos e com voz firme disse: Por que tanta agitação? Ela o convidou com respeito e abertura. Qual o problema nisso? Ou será que vocês realmente acreditam que os caminhos dela são mais poderosos do que os meus? Porque se forem, então eu também deveria ir até ela. Pois um verdadeiro buscador da verdade não se apega a nomes nem a títulos. Ele busca o que é mais elevado. E se os caminhos dela forem superiores aos meus, então é lá que devemos estar. Houve silêncio. Um silêncio desconfortável, daqueles que confrontam as certezas alheias. Muitos se retiraram indignados. Mas a semente havia sido plantada. Ananda, então, foi à casa da cortesã. Ela o recebeu com respeito. Ofereceu um manto de seda para protegê-lo do frio. Preparou refeições saborosas. À noite dançou para ele. Não por desejo carnal, mas talvez por hábito, ou quem sabe por esperança de ser vista de verdade. E o que fez Ananda? Sentou-se em silêncio. Assistiu com atenção plena.
Não havia julgamento. Não havia desejo. Havia apenas presença. E essa presença foi o suficiente. Durante semanas ele permaneceu ali, sem pregar, sem convencer. Apenas sendo. Apenas existindo com consciência e pureza. E então, quando as chuvas cessaram e era hora de partir, Ananda voltou. Mas não voltou sozinho. Ao seu lado caminhava a mulher. Não mais uma cortesã, mas uma monja. Transformada não por palavras, não por doutrinas, mas por uma simples verdade silenciosa. A verdade não impõe, ela ilumina. Essa história, embora antiga, ecoa com uma urgência atual. Vivemos tempos em que o julgamento é rápido e a compaixão, rara, onde as aparências gritam, mas a essência é esquecida. E, no entanto, como mostrou o Buda, a verdadeira espiritualidade não se corrompe por estar em lugares impuros, ela purifica apenas por existir ali. Por séculos, mestres como Gautama andaram pelo mundo sem nada além da verdade como guia. Sem microfones, sem redes sociais, sem plataformas globais. Mesmo assim, transformaram vidas apenas com sua energia e presença. Hoje, no entanto, temos algo que eles não tinham: ferramentas de comunicação. Podemos tocar corações do outro lado do mundo. Podemos levar a sabedoria até quem nunca ouviu falar dela. Pela primeira vez, é possível fazer a verdade bater à porta de cada ser humano. Mas para isso precisamos de coragem. Coragem para abandonar o julgamento. Coragem para olhar além das aparências. Coragem para ser como Ananda, firme, silencioso e desperto. Porque a verdade não precisa vencer debates, ela só precisa ser vivida. A verdade não grita, ela sussurra. Ela não precisa de templos dourados, nem de roupas especiais. Ela pode nascer no silêncio de uma sala simples, ou na presença de alguém que, mesmo em meio ao caos, escolhe apenas ser. A mulher que todos chamavam de impura se transformou, não por força nem por vergonha, mas porque pela primeira vez foi vista com olhos que não julgam. Foi tocada por uma presença que não condena, apenas ilumina. Vivemos em um mundo cheio de ruído, de opiniões e condenações, mas talvez o que mais nos falte seja exatamente isso: presença. Presença que escuta, que acolhe, que transforma. Se essa história te tocou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E nos comentários me diga: o que é a verdade para você? Você está disposto a buscá-la, mesmo que ela te leve por caminhos desconfortáveis? Até o próximo vídeo. E lembre-se, onde há verdade, há luz.